algo muito interessante, algo muito bonito. E aqui vamos também observar, para além desta visita do presidente, que é muito importante, estimula, reanima, distribui esperanças, até certo ponto alimenta conforto, mas é preciso observarmos também depois as palavras saídas, não é, da boca do próprio presidente da República. Mas vamos primeiro neste serviço da TPA e depois voltamos aqui a comentar. Veio ao Xinguar cumprir uma promessa. Eu recebi um convite para ir visitar uma fazenda no Xinguar que está a produzir trigo. Eu agradeço o convite. Não me é possível satisfazer esse pedido agora, mas prometo que quando for ao Bié, eu vou até essa fazenda que está a produzir trigo, como forma de encorajar todos os produtores de trigo. 9 da manhã do dia 11 de julho de 2024. O Presidente da República chegava à fazenda que em 2022 no Ambo prometeu visitar. Na companhia do Governador Pereira Alfredo, o chefe de Estado recebeu as boas-vindas do casal Vinevala, do Ministro da Agricultura e Florestas e da Administradora do Xinguar, agora designada como a Porta da Felicidade para quem acredita. Nós acreditamos no trabalho. Pereira Alfredo acredita que com produtores como Vinevala e tantos outros, a revolução no cultivo do trigo é possível. Na fazenda Eiumbi, uma das 5 áreas de cultivo que Vinevala possui no Xinguar, o Presidente da República agarrou inicialmente numa foice, cortou o trigo, mas não resistiu ao barulho das máquinas. João Lourenço subiu na colhedora e com esta máquina de colheita de grãos percorreu alguns metros colhendo trigo. Mais tarde fez um percurso pelos 2.000 hectares da fazenda para ver o alcance do trabalho feito aqui desde março deste ano. A caminho do local onde está instalada a fábrica que vai transformar o grão em farinha de trigo, o Presidente da República também não resistiu ao calor humano das gentes do Xinguar. Pediu para sair da viatura e andou a pé mais de 300 metros sob fortes canções de boas-vindas dos habitantes deste município. No local onde está instalada a fábrica de transformação de cereais, o Presidente da República ficou a saber das etapas de transformação do trigo em farinha, desde a recepção, pré-limpeza, alimentação e armazenamento do trigo sujo, primeira limpeza, dosagem, segunda limpeza, moagem, controlo, pesagem e extração de farinhas, bem como o ensacamento e carregamento de farinhas e de farelo. José Gama, observando este serviço da TPA, aqui pompa-se muito a imagem do presidente, de um lado, que foi ver uma produção de excelência de um angolano, um empresário angolano, fim contrário que não se prove outra coisa. Mas estamos a ver aí um empresário angolano sem presença de um português, ou um italiano, ou um israelita, ou de uma outra nacionalidade. É um casal angolano que está a trabalhar de forma excelente, mas o presidente aqui faz certas demonstrações que começam a tratar como se fosse talvez uma campanha, não é? Uma campanha para elevar a sua imagem, ele que sobe no trator, vai ver todo o processo. Se fosse num outro quadro, iríamos dizer sim, o presidente deve visitar, deve fazer e deve estimular, mas há um tempo a opinião atenta, a opinião pública atenta, sempre andou a criticar sobre a produção alimentar nacional, dava-se mais espaço
a produtores estrangeiros, se vendia, portanto, o nosso subsolo aos estrangeiros, e não só. Um grande grupo sempre foi privilegiado a carrinho ou então ao matopalo. Aqui estamos a ver um produtor nacional, onde no BIE, onde ele põe agora uma governadora de sua alta confiança. Que enigma temos aqui, José Gama? Bom, eu não conheço os donos da fazenda, mas vimos aí a reportagem do Ernesto Bartolomeu, do presidente, a falar do tal espaço. O presidente tem uma relação muito sentimental com o BIE, não nasceu lá, mas é lá onde ele cresceu, fez lá os seus estudos primários. E conforme ele fala, dá-me a impressão que ele conhece os donos, ou deve conhecer os donos da fazenda, devem já lhe ter feito um convite para lá ir. João Lourenço é um homem apaixonado pela agricultura, é bonito, é bom esse lado dele, que é muito simpático nisso, e ela traz muito, e por tudo que tem a ver com a agricultura, com o campo. E ele deve ter tido conhecimento desta fazenda, que tem avanços, e ele falou ali que está a produzir o trigo, e se está a produzir o trigo, vai ser bom para Angola. E sendo bom para Angola, vai ser bom para a sua governação, porque vai cortar uma certa dependência externa da nossa parte, então todos nós vamos nos beneficiar se ela produzir assim em grande quantidade, porque até então o que a Angola faz é, até então nós comprávamos a farinha de fora, agora há grupos empresariais como a Carrinho, elas compram o trigo em bago, eles têm as suas vão moer, fazem o processo produzem o trigo já, o trigo também, desculpa, a farinha no país, em Luanda ou em outras localidades, e isto fica-nos mais barato. E já, desde que João Lourenço chegou ao poder, o país já poupou cerca de 300 milhões de dólares só nas importações de comida. Então, vem mais esta fazenda a produzir, a produzir. Então, é um ato louvável, não devemos só olhar para quem são os donos, mas no facto de estar a produzir, que vai servir o país, porque o país consome muito trigo, todos os dias as famílias comem pão, e eu acho que é por aí que vem a alegria do Presidente da República e que nós também partilhamos essa alegria com ele, e isto serve para que mais fazendas surjam a produzir também o trigo, a plantar e produzir o trigo conforme fez essa fazenda. O Presidente, quando vai lá pessoalmente visitar, aquilo é para dizer aos angolanos, façam mais e tenham mais iniciativas como estas, e que vão servir o país. Não creio que ele foi lá para fazer propaganda da fábrica, da fazenda do amigo. Mas foi mesmo lá prestigiar, foi para lá prestigiar o trabalho positivo que ele é está o a ser número feito. 1 do país, vai sempre prestigiar. Esta fazenda vai ficar prestigiada, sim senhora. Doravante, embora não foi revelado aqui o nome, mas vai-se ficar a saber que é uma fazenda, o presidente esteve, elogiou e etc. Ela automaticamente põe ela numa situação de prestígio. Ela, quando vão tirar fotografias ali, quando surgirem, ela mandar vir trabalhadores de fora, vão ver fotografias do presidente a visitar ou vídeos ali, vai entrar para o seu portfólio. Quando eles quiserem ir buscar investidores ou parceiros fora, vão sempre incluir ali a imagem do presidente que foi lá passear e fez este batismo. Portanto, eu penso que foi positivo o gesto do presidente, e nós estamos aqui para pontuar estes dados todos que se fazem, sobretudo em prol do país.
em prol do país. Depois da visita, ele teve um entretenimento, modo de dizer, entreteu-se, vamos utilizar esse termo, com jornalistas, ou melhor, concedeu uma conferência de imprensa, não é bem conferência de imprensa, digamos, um momento de diálogo com alguns jornalistas que lá estavam. Vamos ouvir quais foram Uhum. as considerações que o Presidente da República fez em função a esta sua visita aos jornalistas. Aos jornalistas, o presidente disse sair do BIE com mais uma lição. Aprendemos sobretudo das famílias humildes do campo que com o seu trabalho, com a sua produção, estão-nos a ensinar como combater a fome e a miséria, trabalhando. Enquanto que muitos intelectuais, políticos, alguns de mal intencionados, propalam a ideia de que para se ter comida à mesa e para se baixar os preços dos produtos basta um decreto do Presidente da República ou basta aumentar o volume de importação desses mesmos produtos. Os camponeses estão-nos a dar uma grande lição, estão-nos a dizer não, o caminho não é esse, o caminho é trabalhar o campo. E ontem vimos na feira aqui no Cuito, está-se a produzir praticamente um pouco de tudo. Portanto, gostamos do que vimos, não é apenas o Xinguari que está a produzir trigo, há outras iniciativas, esta talvez seja aquela mais visível, daí a razão de termos selecionado precisamente o município de Xinguari, a fazenda do senhor Vinevala, que deve ser acarinhado e encorajado a continuar a ampliar as zonas de produção. Ele está a fazer algo que é muito importante, não apenas ele próprio produzir, como dar a oportunidade às comunidades à volta também produzirem pequenas parcelas do mesmo produto, portanto, de trigo. É distribuir as sementes e compra dos camponeses a produção dos mesmos. Portanto, isso vai fazer com que os camponeses daquelas comunidades, de ano para ano, aumentem as suas áreas de produção de trigo, porque sabem que tudo que for produzido tem mercado, vai ser comprado. Quanto à fábrica de fertilizantes, João Lourenço anunciou que ela está em construção e em relação às vias de acesso aos grandes centros agrícolas, o Presidente da República frisou que esse é um processo que não está parado. Quanto aos polos industriais de desenvolvimento do Cunge e a plataforma do Cunhinga, João Lourenço disse estarem dependentes da chegada da energia elétrica. Manuel Silva. Gama, portanto, aqui João Lourenço foi muito exaustivo, só que eu observei um João Lourenço. Gama, consegues me ouvir? Oh, consegues? Consigo Ok. ouvir. Ok, portanto, eu observei aqui um João Lourenço que, mesmo falando, ele fala sempre na defensiva, não é? Não fala com espírito criativo, motivacional, embora que lá quase no fim falou em termos motivacional, mas ele falou sempre na defensiva, porque até lançou aqui barrotes contra os intelectuais, os políticos, os opinionistas, não é? E disse, não, os camponeses estão a nos dar aqui uma lição para combater a fome e a miséria. E também até a televisão, o comentário do Ernesto Bartolomeu, nota-se que falam sempre em termos de primeiro mandato, segundo mandato, usam sempre linguagens eleitorais. Mas o porquê? Por que não entrem numa linguagem de que o país deve produzir, estamos a produzir, o país está a desenvolver, devemos desenvolver, parabéns ao executivo. Por que não usam essas terminologias? Presidente, usa uma linguagem na defensiva, o jornalista que faz louvores. Mas no terreno, o empresário nacional está a trabalhar, porque o presidente diz que na feira viram que o BIE está a produzir quase de tudo. E o porquê que devemos continuar a importar
enquanto que em Angola pode-se produzir? Gama. Bom, ele aqui, de facto, vimos na primeira reportagem o presidente não, a TPA foi buscar uma reportagem de 2022 em que o presidente prometia investir essa fazenda. Depois ela passa a imagem da fazenda. A TPA fez aqui um trabalho de mostrar que o presidente é comprometido, que promete aquilo que cumpre. Embora prometeu um passeio, né? Uma visita de uma localidade. Há promessas, há promessas que ele também fez e nunca as cumpriu, né? O presidente prometeu pluralismo, prometeu mais abertura, mais espaço de diálogo e debate, prometeu justiça para com todos, prometeu termos tribunais independentes, e isso ele não cumpriu. Mas nesse aspecto a TPA faz aqui esse trabalho. Então o que vai nos levar à conclusão é que há aqui uma campanha eleitoral do Presidente da República e a TPA já começou a fazer, que é de estar aqui a projetar a imagem de um homem que cumpre com aquilo que fala. Por isso é que ele está sempre aí a mostrar os times de 2000, antes no primeiro mandato, agora no segundo mandato, essa linguagem eleitoralista, e não estamos em eleições. Se não estamos em eleições, eles já vêm com esse tipo de agenda e não é a primeira vez que nós estamos a presenciar isso. Quer dizer que há uma agenda escondida por parte do presidente. E quem está a sair do poder não faz campanha eleitoral. Não tem necessidade mais de se propagar como um homem que cumpre aquilo que promete. Então, estamos aqui diante disso. Então, tivemos aí nesta reportagem estes dois elementos. A TPA a fazer a campanha do presidente, a projetá-lo como um homem que cumpre as suas palavras. Vimos aqui o presidente também a responder, e outra preocupação que ele revela aqui é sobre os preços, né? Ele está preocupado, acho que ele ouve o clamor, aliás, todo mundo ouve, o presidente é a pessoa mais informada que temos no país, por isso é que ele tem um serviço de inteligência militar e doméstico para o informarem sobre tudo. E ele fala aqui dos preços, embora com o exemplo que ele dá não é correto, porque o povo, ao ouvir isso, não vai lhe perceber. O povo não sabe o que é por decreto, que ele diz que não baixa os preços da comida ou dos produtos por decretos, e também a mensagem, de facto, também não vai ser para o povo, né? O povo que vai lhe ouvir não vai perceber o que ele quis dizer. Mas nós conseguimos perceber o que o Presidente quis dizer, é que os preços dos produtos, quando se fala de preços, está-se a falar de inflação. E a inflação, quando ela está a subir, o que se deve fazer para trabalhar é para ela estagnar. Elas já não se baixam. Ela já não baixa. Os preços dificilmente, se a inflação hoje está a 10, ela já não baixa, ela dificilmente baixa, porque há outros fatores em termos de indicadores econômicos que impossibilitam tal. E então o trabalho que tem que ser feito é só para estagnar, para que ela não fique assim muito alta. Eu acho que é isso mais ou menos que o presidente quis transmitir, e de facto o que tem que se fazer agora é trabalhar muito. É bom que ele faça essas visitas, que encoraje, aliás, estas fazendas para trabalharem, investirem mais e para ajudarem no país, porque nós precisamos por uma fase em que o petróleo deve ficar de lado e passamos a investir fortemente na agricultura. A nossa agricultura terá de ser o nosso futuro petróleo, e penso que deve ser isso que o Presidente também quer, embora não está a conseguir, mas está a dar os primeiros passos. Mas lembrar que nós, em 50 anos de governação, e só agora é que o governo está a pensar na diversificação da economia. Isto também um ato, isso revela também a própria incompetência do próprio governo, do partido no poder, ou do partido do presidente, né, que deveriam, acho que o governo deveria ter um pouco de vergonha
sobre de coisas que só agora é que está a conseguir dar os primeiros passos, mas seja como for, pronto, o país precisa disso, o país precisa de avançar, tanto em termos de desenvolvimento humano, como também desenvolvimento na produção nacional. Todos torcemos por esse lado do governo.